Muito boa tarde, Giana. Qual é a atração do Na Medida desta terça-feira? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje no Na Medida eu tenho uma convidada especial aqui, a psicóloga Cristina Wendt, trazendo um tema aí bem diferente que a gente não tinha falado ainda, né? Desde o início do ano, que é por que é tão importante ter amor próprio. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda ao Na Medida mais uma vez. Obrigada, Giana. É uma satisfação, como sempre, estar aqui na tua companhia e da tua audiência. Cristina, vamos falar aí desse tema que é tão importante, né? Claro que a gente sabe que tem muitos temas aí que a gente pode falar agora durante essa pandemia, né? Mas qual seria a relação do amor próprio e da autoestima? Para a gente começar aí a entender o que é o amor próprio. Acho bem interessante essa questão de entendermos, porque geralmente, quando nós falamos em amor próprio, fica uma visão romantizada, né? Aquele amor ideal, enfim. E amor próprio, para nós alinharmos esse conceito, é nós nos responsabilizarmos pelo nosso bem-estar de forma integral. Não são apenas as emoções, mas tudo aquilo que eu necessito para viver uma vida de qualidade, para viver uma vida realizada. Então, inclusive, cuidar da minha saúde física, prover as minhas necessidades de alimentação, de moradia. Então, tudo isso diz respeito ao amor próprio. Então, quando tu falas em amor próprio e autoestima, me perguntando essa relação, é justamente isso. O quanto eu me sinto merecedor do meu próprio esforço, da minha atenção. Porque tem pessoas que, para se dedicarem, para atender a alguém que pede ajuda, saem correndo. Mas as suas próprias necessidades acabam sendo negligenciadas muitas vezes. E aí é claro que vai se reforçando essa crença de que os outros merecem e eu fico sempre em último lugar. Então, isso com certeza prejudica a nossa autoestima, porque eu mesma estou dizendo que eu tenho que ficar sempre em último lugar. E essa questão, Cristina, de cuidar de si, né, da beleza, da estética, né, como está relacionado ao nosso amor próprio e também à autoestima, né? Com certeza, a nossa percepção de quem nós somos influencia muito no cuidado que nós temos. Tanto que pessoas depressivas, se você for prestar atenção na minúcia do detalhe, muitas vezes não há um cuidado de higiene. Muitas vezes elas pecam na higienização das roupas, no autocuidado, não se penteiam, negligenciam a sua alimentação, acabam tendo uma alimentação muito pobre, que não supre a necessidade dos nutrientes para o corpo físico. Então, isso é uma falta dessa energia do amor próprio, do autocuidado, de se responsabilizar por aquilo que precisam. Então, nesse momento de pandemia, com certeza, onde o isolamento social é maior, a falta desse contato social, nós ficamos mais introvertidos, mais introspectivos muitas vezes e acabamos ficando desatentos com esse cuidado, com a nossa aparência, com a nossa saúde física. Então, é muito importante manter, sem dúvida. E sempre quando a gente fala nesses temas aqui no Na Medida, né, Cristina, me vem a questão do autoconhecimento, né? Como é importante a gente ter o próprio autoconhecimento, né, para conseguir controlar, né, essa mistura de sentimentos, né, como por exemplo o amor próprio, né, a autoestima. O autoconhecimento, ele é o carro-chefe aí para tudo na vida, porque nas relações sociais, por exemplo, com os colegas de trabalho, muitas vezes existem situações de tensão. E se eu não conheço aquilo que me incomoda, aquilo que me desperta raiva, aquilo que desperta a minha menos-valia, porque todos nós em algum momento temos alguns pontos onde nós nos sentimos um pouco inferiores, quem sabe? Eu não tenho o conhecimento técnico que o meu colega tem. Por isso, então, eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto. Ou, enfim, existem várias situações e quando eu conheço essas emoções que permeiam a minha mente, o meu coração, eu sei por que eu reajo, muitas vezes, de uma forma agressiva,
reativa, ou às vezes eu evito, tenho a esquiva, né? Ah, não, fulano está tomando cafezinho, vou tomar o meu cafezinho depois. Entender por que esse tipo de comportamento. E isso facilita muito mais você entender quais são os ambientes saudáveis, quais ambientes são vamos dizer assim, tóxicos, e qual o meu papel, porque eu falei que amor próprio é assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar. E qual o meu papel? No que eu contribuo para aquele ambiente ser desagradável? Porque nós não somos os bonzinhos o tempo todo, né? Então, que questões internas minhas tornam também esse ambiente? Será que muitas vezes eu sou agressiva, eu sou reativa? Como nós dizemos, é tudo na ponta da faca, né? Em que momentos eu também sou passiva, eu me vitimizo, porque o meu colega que é ruim, que é malvado, que puxa o saco do chefe, então eu sou preterido. E isso se transporta, então, para inúmeras situações, família, relacionamento amoroso. E essa questão de passividade só atrapalha, né, Cris? Com certeza, porque quando nós somos passivos, nós achamos que nós não temos responsabilidade pelo que acontece. Ah, eu não disse nada, eu não fiz nada. No momento que você não diz, ou não faz, não age diante de uma situação, você está permitindo que outras pessoas assumam o poder na circunstância e decidam o que vai ser feito. E aí você se queixa, ah, mas eu não decidi, foi meu marido, foi a minha mulher, foi o meu pai, foi a minha mãe. No momento que você não age, você abre mão desse poder de escolha na sua vida, nas suas circunstâncias. Então, é mais uma autossabotagem que acontece aí. Quando eu abro mão do meu poder de escolha, eu começo a dizer para mim mesmo que a minha opinião ela é falha ou ela está engessada e não pode progredir, eu não posso aprender. É o medo de errar. Na verdade, começa a se colocar para baixo, né? Começa a se colocar para baixo mas aí tem um profundo sentimento de ego, tá? Porque aquela coisa de nunca querer errar, também tem um ego aí que está querendo se blindar e se proteger e ficar lá no nível da perfeição. Eu nunca erro. Então, nós temos que nos expor, nós temos que nos posicionar, sempre há a possibilidade de nos reposicionarmos quanto às nossas opiniões, porque nós vamos evoluindo com as experiências, né, Giana? Com certeza. E então, não podemos ter medo de viver. Quem não vive, não evolui, fica ali cristalizado e só vê os outros realizando os seus desejos, os seus projetos, e aí fica aquela frustração. Sim, e o sentimento de inferioridade. E essa frustração está totalmente aí relacionada à questão do amor próprio, né? A pessoa começa a se desmerecer, né? A não acreditar mais em si mesmo, né? É verdade, porque é só quando você começa a realizar aquilo que você deseja de fato, os seus projetos, ir em busca dos relacionamentos que você deseja, que você vai se autoafirmando. Por tudo que você já construiu, vem a automotivação. Então as pessoas acham que a motivação ela vem dos videozinhos motivacionais, de ouvir a Cristina dando um recadinho lá nas redes sociais. E não é isso é passageiro. A motivação verdadeira, ela vem daquilo que você observa, que você mesmo construiu, as superações que você teve ao longo da vida. Eu perdi tudo e me reconstruí. Ah, o meu relacionamento não estava legal, mas eu sentei com o coração aberto, com uma boa disposição, conversei e nós nos harmonizamos, nos unimos novamente e conseguimos superar essa dificuldade. Cristina, e nós vivemos aí desde o ano passado, nesse período difícil de pandemia, como a gente viu as pessoas deprimidas e viu também as pessoas aí com uma grande carência afetiva, né? Aí eu quero te perguntar como psicóloga, qual é a relação da carência afetiva com o amor próprio? Tu deve ter visto muita coisa aí no teu atendimento online e agora no atendimento presencial, né? Carência afetiva. Quem de nós, em primeiro lugar, nunca se sentiu um pouco carente? Todos nós. Quem diz que não é mentira, né? Só que a carência afetiva, quando nós colocamos assim, é quando ela começa a afetar o teu juízo de valor. E você acaba se submetendo a relações tóxicas.
seja no lado amoroso, sentimental, seja em famílias desestruturadas, seja no ambiente de trabalho, você acaba aceitando o maltrato porque você pensa, bom, é isso que eu consigo na vida, é esse tipo de relacionamento que eu tenho, eu não vou conseguir nada melhor. Então, por isso, a carência afetiva, ela surge quando a pessoa tem realmente esse sentimento, muitas vezes, de não se sentir bom o suficiente. Ele surge nesse sentido, porque quem consegue enxergar as suas capacidades, olhar para a sua história com carinho, com compaixão e reconhecer o seu valor, pode sentir essa carência, que é normal, de companhia, de um bate-papo gostoso como nós estamos tendo aqui hoje, não é? Mas aquela carência que te submete a situações degradantes, não vamos nem falar em violência doméstica, que nós sabemos aí que os números subiram durante essa pandemia, né? Então, essa carência é a prejudicial e que está correlacionada, obviamente, com a ausência desse amor próprio, onde eu me responsabilizo pelo meu bem-estar. Esse ambiente não é saudável para mim, eu tento harmonizá-lo, corrigi-lo, mas se ele está doente, então eu me afasto, porque eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me responsabilizar pelo meu bem-estar. Isso é amor próprio. E a questão também do amor próprio, falando ainda na carência afetiva, Cristina, em relação aos familiares, né? Como a gente vive esse momento, claro, agora as pessoas já estão começando a trabalhar, não estão mais naquele isolamento lá inicial, mas como a gente viu isso, né? Entre os próprios elos familiares, né? Isso também trouxe vários problemas aí, né? Uma mistura de sentimentos, né? Com certeza. Acho que as pessoas puderam repensar em função daquele dia a dia corrido e de você estar sempre disponível para ver o outro, você não via por uma questão de escolha. E no momento que isso é impedido ou é restrito, como foi na pandemia, por um bom motivo, por preservação da saúde, principalmente dos idosos, mas aí que você começa a se dar conta o quanto aquela relação, aquele familiar tem um significado muito especial para você, mas que no dia a dia, na correria, resolvendo vários problemas, nós acabamos fixando naqueles aspectos, naquelas características que são desagradáveis. Por exemplo, familiares idosos tendem a ser um pouco mais demandantes de atenção, mais queixosos. Então, os filhos só se queixavam na terapia da demanda dos pais. Agora, a queixa é o contrário, eu não posso abraçar o meu pai, eu não posso abraçar a minha mãe. Então, se passou a olhar realmente o aspecto amoroso da situação e eu acredito que muitas coisas estão sendo curadas também. Abriram-se algumas feridas na pandemia? Abriram-se. Relacionamentos intensos entre marido, mulher, filhos, muitos divórcios acontecendo, muitas brigas, sim. Mas também se curou muitas relações que antes eram de desarmonia, de queixa e puderam olhar para esse lado de como é bom ter o meu pai, a minha mãe na minha vida, como é bom ter os amigos perto. E tu falou aí em relações tóxicas, né? Daria um programa inteiro aqui, né, Cristina, sobre isso. Existe uma dica aí para quem está nos assistindo, como é que a pessoa pode sair, né? Não se ligar nesse tipo de relacionamento, né? Conseguir aí encontrar, né, as pessoas certas, né? Até porque a gente está falando em amor próprio, como desconstrói uma pessoa, né? Um relacionamento tóxico. Pois então, Giana, nós estamos falando aí do limite ali mínimo desse amor próprio agindo na vida, quando você tem um padrão a se relacionar com pessoas que são agressivas, que são dominadoras. Então, o que eu posso passar, assim, em termos gerais de recomendação, é converse com alguém. Tenha coragem, não tenha vergonha. Não pense que essa pessoa não vai te ouvir, que não vai te compreender, porque como a pessoa está com a autoestima muito baixa, ela acha que os outros não vão dar importância para essa queixa. Então, fale com alguém, seja um familiar, seja um amigo. Às vezes a pessoa está tão isolada, porque esses relacionamentos tóxicos te blindam de amizades, mas você pode pedir ajuda muitas vezes a alguém num comércio onde você frequenta, uma farmácia que você frequenta,
o mercado que você frequenta, não tenha medo de pedir ajuda se você realmente estiver numa situação limite. Ou se não quer conversar com o familiar, né? Que a gente vê muito isso, as pessoas não querem expor aí, né? Do seu lado pessoal, busca a orientação de um profissional, né, Cristina? Sim, só que muitas vezes, Giana, claro que eu poderia aqui recomendar, busque um psicólogo, só que muitas vezes essa pessoa está tão isolada, está tão presa dentro de um relacionamento, que, em primeiro lugar, ela provavelmente não tem independência financeira para isso. Né? Em segundo lugar, muitas vezes ela é realmente vigiada, é controlada em telefone. Existem situações realmente absurdas. Eu já tive, para tu teres ideia, amigas pagando uma primeira sessão de psicoterapia porque sabiam que aquela amiga, de uma classe social econômica bastante interessante, estava sofrendo algum tipo de violência, seja emocional, física. Já tive mais de uma situação assim. Só que o que acontece? Essas pessoas até vêm nessa primeira sessão, mas elas não conseguem justificar por que é que elas estão iniciando a terapia. Porque elas também não conseguem não dizer estou indo à academia e ir à terapia. Porque essa relação é tão tóxica que ela não consegue se proteger, ela está vulnerável de todos os lados. Então, o primeiro passo é pedir ajuda para conseguir modificar. E aquela pessoa que é agressora, que é dominadora, é o funcionamento dela. E geralmente a vítima dessa situação, não gosto muito dessa palavra, mas a vítima nesse caso da situação, ela muitas vezes se sente a heroína. Eu vou conseguir ajudar, eu vou conseguir mudar, ele vai mudar por mim, ela vai mudar por mim, porque isso também acontece com os homens. É mais comum com as mulheres, com certeza, mas existem homens também vítimas de relacionamentos tóxicos. Isso já chegou até mim mais de uma vez também. Então, busquem ajuda. E a pessoa que não tem amor próprio, né? Tu acha que a pessoa consegue buscar isso sozinha? Como é que ela pode fazer? Quais são as dicas, Cristina? Primeiro, todos nós temos amor próprio. Todos nós temos. A diferença é que ele está lá, escondidinho. Ele foi tão desacreditado, seja muitas vezes pelo ambiente que eu cresci, que a minha família fez acreditar que eu era burro, que eu era incompetente. Muitas vezes a própria família vai minando, porque é a cultura. Eles também foram criados assim, os pais também foram criados dessa forma. Então, esse amor próprio vai ficando lá diminuído, mas ele existe. Primeiro de tudo, acredite que você merece a sua atenção. Todos nós merecemos a nossa atenção, atender às nossas necessidades de autocuidado, de alimentação saudável, de relacionamentos afetivos com a família, com os amigos, relacionamentos amorosos saudáveis. Você merece. Então, aos pouquinhos, comece um movimento de olhar para si e ver o que é que eu estou precisando agora. Como eu posso cuidar de mim? Fazendo uma refeição saudável, fazendo uma caminhada, movimentando, vitalizando o meu corpo físico, falando das minhas emoções, mas principalmente todo mundo quer falar para alguém, todo mundo quer ser ouvido, mas não usa os próprios ouvidos, o próprio coração para ouvir a si mesmo. Então, se ouça. Resumindo aí, é se amar e se aceitar, né, Cristina? Se aceitar. Isso dá outro tema, porque rejeição, autorrejeição e raiva estão sempre presentes quando o amor próprio está ali diminuído. Então, outro tema aí para conversarmos mais adiante. E eu estava lendo sobre esse tema, né, do amor próprio, e eu vi uma frase na internet que me chamou a atenção e quero que tu comente. Sem amor próprio, é impossível ser plenamente feliz? Concordo. E a felicidade também é um conceito subjetivo, né? Cada um tem o seu conceito de felicidade, de realização, de sucesso. Mas sem o amor próprio, porque eu estou sempre em busca de que alguém supra as minhas necessidades. Que alguém me dê carinho, que alguém me dê atenção.
Por isso se mescla muito com a autoestima, com a carência afetiva. E eu mesma, que sou o ser humano mais importante da minha existência, porque sem eu a minha vida não existe, é óbvio e o óbvio precisa ser lembrado. Então, se eu não dou atenção para mim, eu vou demandar cada vez mais dos outros e aí é um vazio que não tem como ser preenchido. Ninguém vai preencher esse vazio, porque é o vazio de mim mesmo. Então, ame-se, você merece a sua atenção, você merece o seu cuidado. E a questão do amor próprio e a relação do trabalho, né? A pessoa que trabalha e que não tem aquele amor próprio, não busca, né, sempre um espaço melhor, né, não conquista coisas novas. Como que tu vê esse profissional, Cristina? Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes esse profissional tem um currículo esplêndido, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, MBA, tudo que se pode pensar. Normalmente é isso que a gente vê, né? Espetacular, mas em termos de habilidades sociais, está ali bem diminuída. Então, muitas vezes as pessoas não entendem. Eu só não fui aprovado no psicotécnico, foi a psicóloga da empresa, foi o RH da empresa que não me aprovou. Porque muitas vezes o seu perfil emocional comportamental não se encaixa com o do time. Não quer dizer que você não tenha competência, o seu currículo pode ser disparado melhor. Mas se a equipe está precisando de uma liderança e você não tem essa habilidade de liderança, você é mais passivo, você é mais recebe, gosta de receber o comando e agir, não é o que está precisando. Se a equipe precisa de alguém que participe do time, porque já tem um líder, então isso não se encaixa. Muitas vezes a pessoa traz isso para o aspecto pessoal e entende tudo como uma rejeição. E aí começa a desvalorizar a empresa onde buscou emprego, começa a desvalorizar. E não é. É uma questão de se olhar e reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades e ver aonde elas se encaixam melhor. Porque aí você fica feliz, o ambiente que você trabalha fica mais agradável, mais produtivo, por isso o autoconhecimento. E é essa questão do amor próprio, eu me colocando aonde realmente o meu perfil se encaixa. E essa questão que a gente vê muito aí no nosso dia a dia, né? Claro que foi mais forte agora nesse período aí, dessa era digital aí que a gente está vivendo, né, na pandemia. Mas essa questão das comparações com as outras pessoas nas redes sociais, isso também acaba frustrando e também as pessoas acabam aí tendo um probleminha de amor próprio, né, Cris? Pois é, tu sabes que eu gosto muito de falar nesse tema também. E a comparação é um vício, porque nós queremos ver se nós estamos bem olhando para o lado. Então, só que isso é inútil, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu em algo e pior do que eu. Então, essa comparação ela acaba sendo exaustiva e inútil. Muitas vezes as pessoas olham para influencers digitais, seja na área da beleza, da saúde, e pensam, eu nunca vou conseguir ter esse corpo, eu nunca vou conseguir ter essa aparência. Pois é, só que está entendendo errado o recado. O recado é cuide-se, ame-se, alimente-se bem, né? Então, é esse o recado, não é botar numa forminha de bolo e todos saírem iguaizinhos. Mas o recado é sempre o incentivo a essa autopercepção sadia, amorosa, valorizando as suas capacidades individuais e não querendo ser igual a ninguém. E tu vê muito isso no teu dia a dia lá com os teus pacientes? Pessoas que chegam e estão frustradas porque acabaram vendo o amigo lá que conseguiu alguma coisa que ele não conseguiu, acabou se frustrando. Tem os comentários, né? Às vezes um pouco maliciosos, maldosos, isso também é natural do ser humano, se vê muito. Mas sabe a parte que eu mais gosto, Diana, na sessão de terapia? É quando eu já tenho, obviamente, algumas sessões ali, já conheço a personalidade, o perfil dessa pessoa e eu elogio ela. Elogio, mas o elogio genuíno, ressaltando as qualidades. Sabe que muitas pessoas se assustam? Elas se assustam, porque elas não conseguem reconhecer nelas aquela característica. E quando eu digo através de quais vivências dela eu identifiquei aquela competência, aquela habilidade, elas concordam,
para ver como falta esse olhar. E não se valorizam, né, na verdade. Não se valorizam porque estão tão preocupadas em olhar o que os outros estão fazendo e atender e seguir com a manada, né, e seguir o rebanho, do que olhar o que eu tenho de especial. As pessoas que têm mais sucesso na vida não são aquelas que estão tentando ser como os outros são. Ela olha para as habilidades que tem e valoriza ao máximo essas habilidades. E aí desponta, seja no setor que for. E o ano está só começando, né? Começa depois do carnaval, a gente está quase chegando aí em março. E quais seriam as dicas aí para as pessoas focar nas suas prioridades, né? Temos aí vários meses pela frente, o pessoal aí quer se destacar no mercado de trabalho. E para isso, claro, tem que ter o seu amor próprio em dia, né, Cris? Amor próprio em dia e, em segundo lugar, tem que separar um momento na sua rotina, na sua semana, onde você dedique a estudar. Porque nós nunca vamos ter todo o conhecimento necessário. Isso é óbvio. Tem muitas pessoas que dizem, ainda não é o momento de abrir o meu negócio, ainda não é o momento de me candidatar para aquele cargo de chefia, porque elas estão sempre esperando ter mais capacidade, falta um curso, falta isso, falta aquilo. Vá, arrisque-se, vá em busca do que você deseja, mas sempre se atualize, porque o crescimento ele é constante e a atualização deve ser constante. Se atualize com os recursos que você tem. Porque se você quer fazer aquele curso, aquela pós-graduação que é caríssima e por isso deixa de ir atrás do que você deseja no seu trabalho, você está se auto-sabotando, está dando uma desculpa. Eu não tenho aquela pós-graduação ainda, por isso eu não vou me candidatar para a vaga de trabalho. Não se auto-sabote, eu estou dizendo para se atualizar. A internet aí tem muitos recursos para isso, então o constante autoconhecimento, a constante atualização e a prática, a ação, porque se você não age, as coisas não acontecem. E o período é um pouco difícil, é um período de crise, mas não adianta, né? Tem que focar e seguir em frente, né? Ele é um período de crise, mas também é um período onde você olha que você não percebe que não pode continuar fazendo da mesma forma que sempre fez. Há que se ajustar e muitas vezes é esse período de ajuste que gera frustração, desânimo, né, a baixa autoestima. Então, acredite que você é capaz, sim, de parar e conseguir vislumbrar um novo aspecto aí da sua realidade e se reconstruir. Sempre tem espaço para um recomeço na nossa vida. Cristina, para quem quiser aí te procurar, né, na tua clínica ou nas redes sociais, eu vi aí que tu tá com um trabalho todo diferenciado, colocando lá umas frases do dia que eu tô gostando bastante, até tô repostando lá nos meus stories, quem quiser conferir no @JanaTrevisan. Eu sempre seleciono as melhores e reposto lá as frases da Cris. Como é que as pessoas podem te encontrar? Querida, sempre estou lá nos stories compartilhando conhecimento, né? @Cristina.Wendt. O sobrenome é um pouquinho difícil, é WENDT. E o WhatsApp do consultório também está lá no perfil das redes sociais, é o 051 4141 0825. Muito obrigada pela tua participação. Espero que venham novas pautas aí durante esse ano. Com certeza. Obrigada. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na quinta-feira falando um pouquinho de moda sobre o mito das cores. Agora você fica com o Cláudio Andrade e o Portal RDC. Até lá!